Olá, amigas e amigos, sejam todas bem-vindas e bem-vindos à 15ª edição do Almanaque do Vinil. Hoje farei uma introdução muito rápida porque a nossa entrevista foi muito bacana, a gente até extravasou um pouquinho do tempo, mas vale a pena cada segundo, como tem valido todas as entrevistas, tem sido papos maravilhosos. E hoje, Cristiane Cotrim, Cris Cotrim, vai adentrar o universo do samba carioca, da música brasileira de uma forma geral, mas terá um foco mais específico ao samba. Ela que é sambista, cavaquinista, vai ser um papo muito legal. E no momento da entrevista, ela faz uma referência a essa coleção maravilhosa do selo independente Marcos Pereira, que é a música popular. Ele fez essa coleção fazendo um trabalho que ele chama até de mapa musical, né? Quem falava isso era o Sérgio Cabral, o mapa musical do Brasil, de várias regiões do país, inclusive do meu centro-oeste. E essa coleção contou com alguns artistas de renome nacional. Nesse disco da música popular do Sul, tem a participação da Elis Regina, mas são músicos pouco conhecidos também que fizeram parte, né, da música do Sudeste. Martinho da Vila é um exemplo. Mas é importante falar desse selo Marcos Pereira, que foi muito importante. Ele surgiu, como eu disse, de maneira independente em 1974 e encerraram suas atividades em 1981. E foi muito importante porque houve um resgate da música brasileira, visceral, verdadeira, importante, feita pelo trabalho desse advogado, depois publicitário e depois produtor musical que criou esse selo. Um dos lançamentos por esse selo, Marcos Pereira, foi exatamente Cartola, que no ano de 74, de cara foi eleito o melhor disco do ano. Então isso mostra a importância do trabalho dele. Mas ele vai de Cartola à banda de Pífaros de Caruaru. Então vocês vejam, né, o alcance do trabalho de Marcos Pereira. Então eu queria abrir o programa fazendo uma menção, né, a destacar o nome de Marcos Pereira e a importância dele para a verdadeira, a essencial música brasileira. Então vamos lá agora com a entrevista maravilhosa com a Cristiane Cotrim, a Cris Cotrim, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Fique até o final, que rolou um improviso e vai rolar uma canja muito legal com a Cris Cotrim. Vamos lá então para a nossa entrevista de hoje. Então seja bem-vinda, Cristiane Cotrim, Cris Cotrim, carioca. Cris, é uma honra para a gente. O Almanaque do Vinil tem o projeto de viajar pelo Brasil, conversando com colecionadores, pesquisadores, né, apaixonados por música brasileira e vinil, todo o Brasil. É uma honra voltar ao Rio de Janeiro, né? Estive com um dos segundo programas, terceiro programa, ou quarto, agora já nem me lembro mais, com o Rodrigo Scofield, né? Seu amigo Scofa, né? E ele que nos apresentou e está proporcionando que a gente possa bater um papo sobre música brasileira. Então, eu estou muito feliz, né? Já externei várias vezes aqui, Cris, como eu gosto do Rio de Janeiro, né? A minha relação com a música do Rio de Janeiro, especialmente com o samba, que eu gosto demais. Então, eu estava com muita vontade de conversar com alguém do Rio que gostasse de samba, que tivesse uma relação profunda com o samba, e eu sei que você tem. Então, tenho certeza que todas as nossas amigas e amigas do Almanaque do Vinil, nessa 15ª edição, vai poder se deliciar com essa conversa. Cris, seja muito bem-vinda e já pode se apresentar para a galera aqui. Deixo essa bola contigo para você se apresentar aqui para as nossas amigas e amigos do Almanaque do Vinil. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada, Marquinho. Prazer enorme. Acho que eu fui premiada aí com esse convite, né? Porque sobre samba, sobre Rio de Janeiro, tem muita gente realmente que tem condição, que tem muita coisa para falar. Fiquei feliz com o convite também, porque eu acabei revivendo aqui os meus discos, né? Meus vinis, mexi em tudo aqui de novo, tirei a poeira. E, enfim, é sempre emocionante, e a gente vai relembrando a nossa história também, né? Como que as coisas aconteceram. Eu assisti o programa com o Rodrigo Scofield, muito bacana. Adorei, obrigada, Scofa, aí pelo convite também, pela dica. E é isso, eu tenho muita coisa, dá para ver um pouquinho aqui atrás, né? Venho colecionando aí ao longo do tempo. Acho que eu tô com 50 anos. Sou cavaquinista, sou membro fundadora do Cordão do Boitatá, estou desde o comecinho, então a gente tem 25 anos de história, né? Essa história também se mistura bastante com as minhas referências musicais, com os discos que eu vou apresentar aqui, com até a possibilidade de ter tido contato com vários compositores consagrados, baluartes aí da nossa música, né? Do samba também.
E é isso, eu também eu sou formada em jornalismo, sempre atuei em várias frentes, assim, fotografo também, trabalho com imagem, mas aí eu fico saltando de um setor para o outro, né? Eu não consigo muito definir. Então, por exemplo, eu me formei em jornalismo, já fiz minha monografia sobre samba. Eu já dei um pulo de paraquedas no samba. Isso foi em 95, que eu me formei em jornalismo, fiz essa monografia, onde eu entrevistei o Xangô da Mangueira, o Wilson Moreira, o mestre Darcy do Jongo e o Messias, que era Messias dos Santos, que era um artista completo, assim, não era especificamente de samba, mas ele era do calango, né? E ele era um pintor também, enfim, tinha um trabalho muito bacana, e foi através dele que eu conheci o mestre Darcy do Jongo, para começar. E também, de 6 anos para cá, eu venho trabalhando como professora de música na educação infantil, né, em várias escolas, e recentemente também no ensino fundamental. É isso. Bacana. Cris, quando você conversou comigo sobre a escolha dos discos e tal, eu fiquei pensando, recentemente eu entrevistei o Cacai Nunes, que é um pesquisador muito dedicado à música nordestina, né? Aham. E foi muito legal o programa, né? E vendo você conversando comigo as possibilidades de discos que você traria, eu fiquei imaginando, fala para mim disso. O Rio de Janeiro é um negócio inacreditável, né? Você conviveu. O Rio de Janeiro, você, em cada esquina, tem um gênio com essa força criativa, porque você já se falou, primeiro, o que é que você fala também, o que é calango, que eu não faço ideia do que é, e para que eu imagino que algumas amigas e amigos aqui possam não conhecer também, e falar disso. O Rio me passa essa ideia, né? Quando aquele documentário maravilhoso, Onde a Coruja Dorme, do Moreira, do. Gente, me deu branco. Bezerra da Bezerra? Silva, é, Isso. é inacreditável aqueles compositores, né, trabalhadores braçais, né, do morro, né, e que fazem aquelas sambas maravilhosas. O Rio de Janeiro tem isso mesmo, não tem? Ou uma ideia lúdica que eu crio? Não, aqui isso é exatamente assim, né? Tem a gente, você falou em comunidade, né? Se eu pegar um bairro, se eu pegar Madureira, se eu pegar a Serrinha, né? A comunidade da Serrinha, dentro de Madureira, ali, só ali, cada esquina, se você andar com um cavaquinho, cada esquina você vai encontrar um compositor, um neto de um baluarte. Realmente é uma árvore frondosa, assim, que precisa de muito pouco, né, para os seus frutos. Todo o pessoal do Jongo da Serrinha, aí você vê uma nova geração também que está aí tocando demais, assim, tocando muito, o pessoal ligado ao Império Serrano. Tem o grupo Molecada que Agita, que é uma garotada aí de 18 anos que já está atuando na escola de samba, até como diretor e tudo. Assim, é muito talento mesmo, é impressionante, né? Aqui na Lapa também. E também é o seguinte, aqui a gente está numa capital, então a gente tem influência, pessoas que vieram, né, do interior, gente que veio de Minas, gente que veio do norte, gente que veio Clara do Nunes, nordeste. né? Clara Nunes, não, o Bezerra é maranhense e a Clara é mineira. Só aí já. Pois E é. Alcione é maranhense. Pois é, então as coisas aqui a gente tem a influência do Brasil todo praticamente, né? Eu acredito. Então os encontros musicais sempre foram riquíssimos assim, né? Cris, não se esqueça de falar do Calango, tá? Eu passo a bola, mas só dentro dessa linha. Na conversa que eu tive com o Nassif, foi meu primeiro entrevistado, o Luiz Nassif, a gente falava do nosso encantamento com Pernambuco, com a cultura, né, dos vários estados do Nordeste, porque essa ideia de Nordeste, o pessoal do Porto dos Fundos meteu o pé na porta, né? Foi um vídeo espetacular. Eu nem que sou daqueles viciados em Porta dos Fundos, deixo claro isso, mas o vídeo deles, que o do Vivier está discutindo a questão de Nordeste, eu achei muito legal. Quem não viu, até sugiro que veja. Não sei se você viu esse vídeo. Não vi, não vi. Até teve uma galera
Assim, o Brasil é muito doido, né? Já teve uma galera metendo pau, dizendo que está errado a abordagem do vídeo, mas é legal. Quem me Aham, enviou foi minha amiga Viviane Potiguar, casada com meu amigo Marcelo Braz, professora, que foi professora no UFRJ, que fez uma bela biografia do Noca da Portela, que eu, né, aham. gosto sempre de falar desse trabalho. Tive a honra de estar com o Noca 4, 5 vezes e foi maravilhoso. Então, isso que Beleza. você conviveu aí no Rio, eu tive a oportunidade com o Noca. Foi algo mágico na minha vida, sabe? Foi algo mágico. É fantástico. Mas vamos lá. É isso que eu digo, né? Que o Nassif fala. Aí o nosso encantamento com o Rio, eu acho que a palavra caldeirão cultural, o Rio é verdadeiramente o caldeirão cultural desse país, não é, Cris? Não sei se é o caldeirão, mas é um caldeirão, com certeza. Com certeza. Né? Se você for, por exemplo, aqui na comunidade de Santa Marta, tem a Folia de Reis, sabe? Se você vai ali no Madureira, você tem o jongo. Você vai na Mangueira, também tem a Folia de Reis. E, enfim, é muita coisa mesmo para conhecer, para desvendar. Só aqui no Rio, meu Deus. Cris, eu tenho uma. Eu falo que eu sou um produtor frustrado, e quando eu baixei coisa para caramba na primeira década desse século, eu mergulhei no samba, tudo que eu queria, que eu nem imaginava que existia, e eu fiz uma coletânea absurda. Aí eu comecei a produzir coletâneas temáticas, e eu criei uma Aham, coletânea que chama-se Exaltação à Madureira, que eu reúno aham, só sambas maravilhosos que fala de Madureira. Eu tenho uma tese, eu sou o rei das teses, sem muita fundamentação de pesquisa, né? Que tem dois bairros mais cantados do mundo, Copacabana e Madureira. E não é possível. O que tem de sambas fantásticos falando de Madureira, essa coletânea aham, deve ter nada. Eu não me lembro mais de 50 sambas e sambas belíssimos, né? Madureira é um universo à parte do Rio também, não é assim? Aí, eu acho que ali é a síntese da síntese do Rio de Janeiro em termos de samba, não é não? Eu estou Madureira falando bobagem. Cris, se eu falar bobagem, me corrija. Não, a gente estamos concordando, né? Eu mesmo citei Madureira como lugar fervilhante assim da música, sobretudo do samba, do partido, né? É riquíssimo, é isso mesmo. No tempo quando eu conheci o mestre Darcy, a gente andava, ele era um cara da rua também, né? Um cara que gostava de parar nos botequins para beber e a gente andava com ele para cima e para baixo. E cada lugar que a gente parava a gente ia conhecendo mais um compositor e a gente ia pesquisando também, querendo saber quem eram aquelas pessoas, né? Mas ali cada esquina uma longa história sobre o samba, sobre a história das escolas do Império Serrano, o Prazer da Serrinha, enfim, uma série de coisas, é muita história mesmo. Silas de Cris, Oliveira, como? Quem? Silas de Silas de Oliveira. Oliveira, seu Newton Campolino, o Aniceto do Império, e fora vários compositores que a gente não tem tanto conhecimento, né? Eu lembro que também, na época, quando a gente conviveu com o mestre Darcy, tinha um senhor chamado Fabrício, que era autor de jongos, assim, lindíssimos, sabe? Que nunca foram gravados, e se você for lá hoje, você vai encontrar esse cenário ainda, né? De Cris, muita riqueza cultural. Cris, sempre ao longo das entrevistas há momentos que eu me emociono muito, já estou emocionado, porque me lembrei, quando eu ouço Nelson Cavaquinho, que é para mim um gênio supremo da raça, que eu ouço aquelas letras, eu fico imaginando, aí eu vou para o Cartola, né? O Cartola é genial, Zequete, né? Candeia, esses que eu conheci já tardiamente, mas graças aos deuses da música eu pude conhecê-los. Cris, como pode essas figuras escreverem coisas tão incríveis, é, como diz uma música que o Boca Livre gravou, que eu não vou lembrar agora os autores, lamentavelmente. Mão de pegar inchada, dura como uma pedra. Quando pega na viola, é rosa amarela. Voz que com gado berra, já criou calo na goela. Quando vem cantar folia, é rosa amarela. Como é que esses caras soltam tantas rosas amarelas? É,
de gente tão simples e com uma filosofia tão fundamental. Você, no seu trabalho, conseguiu abordar isso, pensar sobre isso, porque eu fico impressionado com todos eles, mas eu pensei agora Nelson Cavaquinho, que é chocante para mim. Sim. Olha, eu acho que eu vou ficar te devendo essa resposta, porque eu, claro que eu já pensei sobre isso assim, né? Mas são gênios mesmo, né? Gênios, São né? poetas, são gênios e eu acho que eles tinham era uma turma também, né, Marquinhos? Não era o Cartola, ele não estava sozinho ali naquele momento também, né? Ele trocava. Ontem eu fiquei pesquisando, lendo um pouco aqui sobre alguns dos discos que eu escolhi, né? Tipo, tem um disco que eu vou falar do Mansueto. E aí eu fiquei, caramba, ele tem uma música que ele gravou com o João do Vale. Eu falei, uau, Monsueto e João do Vale, como é que são esses encontros, né? Xangô da Mangueira e Clementina, né? E Dona Ivone Lara. Então, é um celeiro mesmo, assim, de bamba que eu acho que atravessa as gerações, sim, sabe? Mas são realmente a poesia deles, desses caras. Eu não sei explicar Cris, como Cris, que veio para é, eles. É algo muito especial, né? pois é, Que mas olha aí, transcende a academia, né? Transcende a ideia que a gente tem do que educação, sei lá, o que é conhecimento, né? É uma outra coisa. Os caras são geniais, entendeu? É fora do normal. fora do normal. Cris, mais um momento de emoção. Normalmente eu canso de mostrar o braço arrepiado. Eu eu sou louco por João do Vale, né? Quando você me conta agora que tem uma parceria João do Vale e Mansueto, eu fico enlouquecido. Para mim isso Aham. os deuses são malucos. Como é que aí olha o caldeirão, sai João do Vale do Maranhão, outro gênio maranhense, chega no Rio, Exato. encontra Mansueto, um monstro sagrado do samba da música brasileira, e aí faz uma parceria, Cris. Que loucura! Eu tenho. Eu produzi um disco do Xangô da Mangueira, né? Vou até, por causa da conversa, acabo me antecipando aqui no que a gente tinha pensado. Tranquilo. Mas. E eu estava folheando agora, porque ele tem um acervo de fotografia assim, sensacional, né? A esposa dele que cuidou disso quando a gente fez o disco. Eu produzi esse disco. É um livro, na verdade, é um livro CD que a gente conseguiu realizar através do primeiro ou segundo edital da Petrobras Cultural, Programa Petrobras Cultural, né? E vou até mostrar aqui, tá aqui, ó. Pode mostrar, Então, Cris. ó, esse aqui, Xangô da Mangueira, Recordações de um Velho Batuqueiro. Cris, você fez em vinil? Não, é CD e o livro, né? Isso aqui é um livro, né? É um livro CD. Tá. Então, nesse livro tem tanta imagem assim, fotografia do acervo dele, sabe? Que você fica imaginando como foram esses encontros. Deixa eu catar uma aqui para a gente ver. Aqui, peraí. Aqui, Xangô com Clementina, com Nelson do Cavaquinho, Cartola, Dona Ivone Lara. Não sei se dá para ver, mas eu posso te mandar depois, né? Pra Tá, você... não, esse você pode aproximar um pouquinho, pode aproximar mais. Agora abaixa. Não muito, não muito. Afasta um pouquinho, Cris. Agora abaixa Ó, só um pouquinho. Mais um pouquinho, tá cortando, tá cortando. Mais um pouquinho. Maravilha, maravilha. Deixa só um pouquinho. Da esquerda para a direita. Nelson Cavaquinho, Bete Carvalho, Cartola, Dona Ivone Lara. Agora os dois de baixo você me fala, e embaixo Xangô e Clementina. Agora, eu acho que o Xangô é o da esquerda, não é? Da foto de cima? o Xangô estava aqui embaixo do Nelson do Cavaquinho, né? Então, pronto. É porque ele está mais jovem aí, eu fiquei em dúvida. Quem é o outro que está do lado dele, Essa aqui agachado? é Jorge Coutinho, Tá, esse eu não conhecia. tá? Então, a gente fica imaginando como é que foram esses encontros, né? Imagina um show do Xangô da Mangueira com a Clementina de Jesus, meu Deus do céu. Uf, Então, esse livro aqui, ele surgiu a partir
O primeiro encontro que eu tive com o Xangô foi quando eu fiz a minha monografia, né? Eu fiz sobre samba e eu entrevistei ele. Fui lá na Rio Tour, porque ele trabalhava na Rio Tour na época. Ele é um dos caras que foi muito importante na construção do sambódromo, porque ele que passou adiante como que a escola funcionava, né? Como é que era o desfile, como eram as alas, como deveria ser. Então, acho que ele foi muito importante como consultor, né? Ele participou desse momento histórico aí da construção do sambódromo. Cris, E, não, pode seguir, por ah, favor. Siga, siga, siga. então, eu tive esse primeiro contato com o Xangô através da minha monografia. Depois, logo no início do Cordão do Boitatá, tinha uma música que a gente tocava que chamava Mineiro Mineiro. E aí, posso apresentar o disco? Pode, pode, manda bala. Eu vou voltar, tudo bem eu voltar no disco e depois no Tranquilo, livro e tranquilo, depois tranquilo. Só não podemos esquecer do calango. Ah, tá. Então, o Calango, eu não sei se vou poder falar muita coisa sobre o Calango, mas é um ritmo da zona rural, né? Tem uma levada. Na época, o Messias tocava viola também, violeiro. A viola faz parte do Calango. E, se eu não me engano, o Calango que ele cantava assim, era ali da região de Minas, né? Olele calangoê, olele calangoá, no balanço do calango, quero ver calanguear. E o Messias, ele ensinava uma batida bem básica que ele chamava de pega-fubá. Então, que era no Inacreditável. cavaquinho, eram dois acordes, era para, pega-fubá, pega-fubá, pega-fubá. E ele era um cara que tinha esse dom de reunir um monte de gente, pessoas de vários níveis, né? Gente que sabe tocar dois acordes, por exemplo, e ele botava para todo mundo tocar junto, porque ele fazia aquela base gostosa e ficava só ponteando a violinha ali, viajando e lembrando de calango atrás de calango. Eram temas pequenos, assim, né? Oiema, oiema, oiema corredeira, eu nunca vi bicho de pena pra correr dessa maneira. Olele calanguê, olele calanguá, no balanço do calango, quero ver calanguear. E, e aí a gente brincava bastante nessa onda gostosa do calango, né? E o Cris, Messias, só para voltar, o Messias foi o cara ah, que me levou na Serrinha pela primeira vez e que me apresentou o mestre Darcy do Jongo. Mas eu estava falando do Xangô, tá. Você vai né? apresentar o Xangô agora? Pode ser? Pode ser? Então, assim, é claro que eu quero que você fale um pouco do João da Serrinha. Vai ter um momento aí apresentando disso, você pode falar, né? Que eu estou muito curioso. Eu tenho uma relação legal com o João da Serrinha e quero muito que você fale. Então, na sequência aí, Tá. quando for, né, não deixa de falar do João da Serrinha, não. Tá. Eu acho que a gente também pode falar do Jongo da Serrinha quando eu apresentar o disco da Dona Ivone Lara, Beleza, ótimo, tá? tá Ela já ótimo. vai estar na Serrinha já, ela. Maravilha, maravilha. Então, um dos discos aqui que eu escolhi para mostrar, que para mim foi muito importante, eu sou muito fã, é esse disco aqui do Xangô da Mangueira. Eu vou me embora, mineiro, mineiro, eu vou capinar. Eu vou ganhar dinheiro, eu preciso me ajeitar. Eu já disse a você, eu vou me embora, mineiro, mineiro. Chão da Mangueira, né? Uma das Maravilha. músicas que tem nele é essa música Mineiro, Mineiro, que a gente gravou, o Cordão do Boitatá gravou no seu primeiro disco, primeiro CD, que chama Sabe Lá O Que É Isso. E a gente chamou o Xangô para fazer uma participação e ele topou. Então, assim, foi muito emocionante, né? Porque ele gravou justamente essa música que a gente cantava, que não é a música dele, é Rubens da Mangueira e Ivan Cardoso. Desculpa, Ivan Carlos. Eu vou me embora, mineiro, mineiro, eu vou capinar. Vou ganhar dinheiro, eu preciso me ajeitar. Eu já disse a você. E que é uma música que fala desse universo rural. O Xangô falava muito sobre isso, né? Ele teve uma infância no interior do Rio, ele nasceu em Paracambi, no interior,
e trabalhou na lavoura com os pais, né? A gente conseguiu contar de uma forma bem, acho que completa. Ele tinha um sonho de fazer um livro. Quando ele chegou para fazer essa participação na gravação do Cordão do Boitatá, a gente conversando, e eu conversando com a esposa dele também, na época, a Sônia, ela falou que o Xangô não tinha nenhum CD gravado. E eu fiquei em choque com isso, porque é uma figura extraordinária e importantíssima, né, para a nossa história, para a história do samba, para a história da música, para a história brasileira, né, a história do mundo, das galáxias. Adorei as galáxias. Então, eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, caramba, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que tentar fazer alguma coisa, e eu tive essa iniciativa de escrever um projeto de gravação de um CD. Ele tinha, eu conhecia 4 LPs dele, eu acho que são 4, né, que são LPs do Xangô da Mangueira, fora as participações em outros discos, né, e também composições dele que foram gravadas por outros intérpretes. Eu me perdi o que ia falar. Mas aí você é, ele queria Sim. o CD. Aí a Sônia me falou sobre essa história de que o Xangô não tinha nenhum CD, fiquei com isso na cabeça. Eu escrevi um projeto junto com um amigo meu, que não é meu parente, que é o Ricardo Cotrim, que na época era do Cordão do Boitatá também. E a gente escreveu o projeto foi aprovado, foi um dos primeiros editais da Petrobras. E o Xangô, a gente conversando com ele falou que o sonho dele era ter um livro. Então, o projeto foi de um livro CD, né? que a gente considera que ele é o autor do livro, porque a gente escreveu a partir das entrevistas. O livro nada mais é do que as entrevistas do Xangô transcritas e um pouco organizadas, né? Para uma linguagem de texto, né? Que é uma coisa que quando você conversa, né? A gente fala a gente perde às vezes o raciocínio. Então a gente deu uma adaptada, vamos dizer assim, mexemos o mínimo possível para transformar isso num texto corrido. E aí são vários capítulos. Tem um momento que ele fala da infância, é um cara que tinha muito registro fotográfico da infância dele, é uma coisa aqui. Que coisa mais linda, meu Deus. Isso aqui é o Xangozinho, Xangô, o Xangozinho. Xangôzinho, Que lindo. Xangôzinho. Aí tem a foto dos pais dele. Nossa, que maravilha, Cris. Sabe, só o trabalho, só esse acervo que ele tem de fotografia já seria um projeto, Cris, sabe, à parte, assim, porque foi difícil selecionar também as imagens para colocar no livro. Ele realmente Cris, tinha tudo muito bem guardado. Cris, Pois não. eu tenho que falar para você uma coisa que vem do samba. Você me fala o título, que o título fugiu agora e com certeza você sabe. A parceria de Nelson Cavaquinho e o Guilherme de Brito, que eu conheci muito tempo depois. E eu sou enlouquecido com o Guilherme de Brito. Sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tinha bom coração. Alguns até vão querer falar, querer me homenagear, fazendo de ouro um violão. Por isso é que eu penso assim: se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Me dê. Mas o que ele vai falar? Se é para fazer homenagem, faça em vida, porque depois eu só quero oração. Então, menina, parabéns para você, porque você fez uma coisa tão linda, tão fantástica, homenagear em vida. É isso que tem que ser. O mestre Xangô foi para o além com esse carinho, com esse afeto, com essa coisa linda que você fez. Você sabe que você já resolveu todos os seus problemas no além. Você vai passar para o São Pedro, só falar um tchau e entrar no céu, porque isso é lindo demais, Cris.
Olha, Marquinho, eu concordo com você, sabe? A gente se empenhou bastante, assim, que a gente tinha muito medo, porque ele já estava com 80 e poucos anos, né? E isso já era para ter acontecido há muito tempo. E o Xangô, ele tem a obra dele não cabe em um livro, não cabe nesse livro, né? Não cabe nesse CD também que a gente fez. A gente Nossa acabou Senhora. fazendo um CD de composições inéditas do Xangô com outros parceiros. E ele sugeriu as pessoas que a gente deveria entrevistar, conversar, que fizeram parte dessa trajetória dele. Então, um dos entrevistados, por exemplo, foi o Nadinho da Ilha. E aí abriu uma porta para falar do Nadinho, né? Que é um intérprete sensacional, que tinha um timbre de voz que eu acho que eu não tenho nem condição de falar. Eu acho que quando se eu conseguir colocar uma música dele aí para a gente apreciar, Então, vamos lá, vamos lá. vai ser Eu bem acho bom. que é que eu falei, o programa, eu acho que 2 horas seria pouco, sempre, né? Porque é tão encantador, né? Esse universo, porque, puxa vida. Mas antes de você. Vamos para o próximo logo, mas só conta a história do nome Xangô. Porque todo mundo vai pensar Xangô. E você me contou, eu achei incrível, porque eu pensava uma coisa totalmente ligada à relação dele com religião afro, e, no entanto, é pueril, né? Fantástico o nome, né? Pois é. Ele conta que um dos primeiros empregos dele foi numa fábrica de tecido em Del Castillo. E ele conta, ele fala sobre alguns trabalhos, né? Que era sempre uma garotada, uma molecada zoando, trabalhando pra caramba, mas um clima de zoeira também, né? E ele tinha mania de colocar apelido nas pessoas. Quem chegava lá e dava apelido. Ah, você vai ser o Carranca, você vai ser o Macumba, você vai ser o... Não lembro os outros nomes agora, né? Mas ele era o cara que dava apelido em todo mundo. E um belo dia chegou um também, enjoado também, que nem ele, né? Falou assim: ah, é? Beleza. Acho que ele apelidou esse cara, esse garoto, né? Não sei se foi Macumba. Ele falou: então tá, não tem problema não, eu aceito o apelido, mas você vai se chamar Xangô, Xangô. Seu apelido vai ser Xangô. E assim ficou, né? E tem uma coisa legal do livro que a gente convidou o Ney Lopes Meu para Deus, Cris de Deus. falar sobre cada capítulo, né? A gente pegou toda a entrevista, todas as conversas com o Xangô, e a gente foi vendo que tinham assuntos principais, né? Então a gente separou esses assuntos principais em capítulos. Então tem um capítulo que fala da infância dele, tem um capítulo que fala da passagem dele pela Portela. E aí o Ney Lopes, ele escreveu esse textinho aqui de abertura, bem pequeno, eu vou ler, tá? Que eu acho Por favor, por favor. Eu acho o Ney que é Lopes, uma para mim, é a sumidade. Agora é o nosso, como é que é? Honoris causa, doutor, como é que foi? Ganhou o prêmio, foi a Universidade Federal do Rio, né, recentemente, né? Tá ligada nessa história? Eu tô ligada, não vou saber te dar maiores Não, informações, eu não, não sei eu achei muito legal, desse livro. título doutor Não. honoris causa, essas, né, da universidade aí, eu achei muito legal, porque se tem um cara importante, não só como compositor, mas como escritor e como um Com intelectual, entre certeza, aspas, do samba, chama-se Ney Lopes, né? com Esse aí é outro certeza. gênio da raça. É outro gênio também que está aí para a gente conhecer a fundo, né? É. Aí ele escreveu assim, ó: o cidadão Olivério Ferreira, que me desculpe, mas ninguém carrega ao acaso durante tantos anos um nome forte como Xangô. Então, permita-me introduzir essas linhas com a lembrança de que o orixá nacional iorubano Xangô, além de ser a poderosa divindade do fogo, do raio e do trovão, é senhor da jovialidade viril, da dança, da música e dos tambores. Então, é esse textinho que abre o livro, né? Que abre esse capítulo Infância e Rocha Miranda. Você não cometa esse sacrilégio. Nós conhecemos há pouco, não se assuste, tá? Eu sou maluco, né? Não cometa esse sacrilégio de chamar esse textinho. As lágrimas estão aqui, vou ter que dar uma. Porque essa é a famosa. Disse tudo em pouquinho, a capacidade de síntese do Ney Lopes, né? E a contundência desse texto, que coisa mais linda, né, Cris?
Não, com certeza, eu falei textinho no Não, eu sentido de sei, que eu ele é estou um pouco, brincando. Eu estou brincando né? com você, porque é um texto Mas curtinho. de forma alguma, é Não, realmente. eu sei. É bobagem minha, bobagem. Não vou editar, não, porque eu estou tão entusiasmado, você não faz ideia, Cris. Meu Deus, você está trazendo coisas tão Eu maravilhosas. também fiquei emocionada também, porque alguns anos depois o Xangô faleceu, né? Mas isso era um sonho dele, ter a história dele registrada. Só que o que acontece? Esse livro foi uma tiragem mínima, a gente fez uma tiragem de 1.000 exemplares. Esses 1.000 exemplares foram para distribuição, né? Então, o Xangô teve uma cota de livros, que foi a forma dele receber um dinheiro vivo na época. Ele vendeu todos esses livros no dia do lançamento. E, enfim, eu fico feliz que a gente tenha conseguido realizar com o Xangô em vida. É isso, né? A gente tem que homenagear os caras e tem muita gente que está aí, sabe? Que a gente precisa olhar se tem uma geração nova que está circulando pra caramba nas casas, que está gravando, que está fazendo show, que está, né? Eu acho que é importante lembrar desses, porque graças a essa galera aqui, graças ao Xangô, graças a todas essas referências que eu vou mostrar nos discos, né? Esses baluartes que vieram antes são inspiração até hoje, né? Você vai na Serrinha, e Dona Ivone Lara continua sendo A deusa, uma das a grandes deusa. referências, né? Então, estão sempre reverenciando os antigos, e é uma fonte onde a gente está bebendo também, né? Aham. Inspiração até hoje. Então, vamos lá. Qual é o Vamos lá. próximo presente aí? Então, já que eu falei do Nadinho, eu vou. Até na época, logo depois que a gente fez esse livro do Xangô da Mangueira, eu e o Ricardo Cotrim, a gente chegou a escrever um projeto sobre o Nadinho, Deixa eu na afastar um intenção pouquinho. de fazer. Aí, legal. Cana moer, deixa a cana moer. Se eu passo bagaço, você quer beber. Se amasso melaço, você quer comer. Fazer o que eu faço, ninguém quer fazer. E deixa a cana moer. Na Maravilha. intenção de fazer a mesma coisa que a gente fez com o Xangô, de contar a história dele, né? De fazer um livro, de fazer um CD, mas a gente não conseguiu aprovar esse projeto, Mas por que, Cris? porque ele não foi aprovado. Não sabemos por quê, né? Não foi aprovado, porque era o mesmo molde, era um molde de livro para poder contar a história dele, né? E de CD também, porque o Nadinho realmente era um intérprete incrível. Ele contava, eu pesquisei isso na internet, mas eu não encontrei. Ele contava que ele também ficou conhecido quando ele gravou aquele anúncio do McDonald's, tinha uma promoção que era 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola pix num pão com gergelim. Tinha essa história que quem chegasse lá no McDonald's e cantasse essa música ganhava um Big Mac, não sei lá o quê. Eu lembro que ele tinha citado essa história. Então, tem muita coisa aí para a gente saber, né? E realmente a gente tem que registrar essas coisas, né? Tem muitas histórias ainda que não foram registradas. E Cris, é isso que eu ia O falar, para você Nadinho, falar um pouquinho mais dele, desse disco aí. então, esse disco aqui também é um xodó também, porque um dos músicos aqui é o Caboclinho, era o mestre Caboclinho, que ele era ogã, e era um cara que tocava lá na casa do Joãozinho da Goméia, um terreiro tradicional do Rio também. E durante um período, né, da minha vida, assim, sei lá, uns 2 anos, a gente fez uma oficina com o Caboclinho. Era o Ricardo Cotrim, o Pedrinho Miranda, um outro amigo nosso chamado João Bina, que é percussionista também. E o Caboclinho participou de muitas gravações conhecidas, a Missa dos Quilombos, daquele disco do Ney Lopes, Negro Mesmo. O Missa dos E Quilombos, participou também o Missa dos Quilombos é o que o Milton fez? disso, isso.
E o Caboclinho é um cara que ele trazia toda essa vivência do terreiro, todos aqueles toques, e ele sabia casar muito bem essa referência com a produção musical do Milton. E aí, é claro, o universo do samba, que é batuque já, né? Mas ele fez um desenho muito especial, assim, trazendo essas referências do candomblé. Às vezes ele tocava, ele pedia para a gente tocar, ele dançava e ficava mostrando como era a dança dos orixás. Mas ele dizia, né, que para ele se colocava como músico ligado, que ele era às vezes até contratado para tocar em alguns terreiros, né? O pessoal falava, pô, chama o caboclinho, chama o caboclinho. Então ele era meio requisitado assim, né, para tocar nos terreiros. E o Caboclinho passou muita informação para a gente também. É um cara que as pessoas talvez não conheçam tanto, um músico sensacional. E a gente acompanhou também um período assim, né? Então, o Caboclinho. O Caboclinho não chegou a gravar nenhum disco, não? Ele só gravou fazendo acompanhamento? Não, não. A gente até uma vez gravou, eu acho que eu gravei uma entrevista com ele. E ele cantou umas músicas dele, né? Mas são músicas que acho que talvez só tenha nessas gravações, ou que eu saiba que nunca foram gravadas, né? Esse cara, esse Ogan Caboclinho, mestre também da percussão, né? E aí juntou, e a gente fez amizade com o Nadinho da Ilha, através de Xangô, e volta e meia eu ia para lá, a gente ficava tocando. Ele tinha um tio que ele contava também, que era do Trio de Ouro, se eu não me engano. Eu até procurei esse disco, não encontrei, né? Então, o cara tinha um talento com a voz, assim, até de abrir várias vozes, né? Enfim, foi o Henrique Cases que produziu um CD do Nadinho da Ilha interpretando Geraldo Pereira. E o Nadinho, quando inaugurou uma casa aqui no centro, que era o Rio Cenário, na época o Henrique Cases também estava trabalhando lá, dando aula de cavaquinho, né? E eu lembro que eles inauguraram o palco Nadinho da Ilha, né? Que, enfim, teve essas homenagens para o Nadinho também que o Henrique Cases conseguiu registrar, né? Maravilha. E aí, infelizmente, a gente não conseguiu realizar o livro do Nadinho. Quem sabe Cris, alguém Cris, é resgata muito também. estranho, não é? Porque se vocês tivessem, fosse o primeiro projeto, até poderia minimamente entender, mas vocês já tinham mostrado competência, seriedade ao fazer o livro do Xangô. E aí é incrível, né? Porque não se preocupam com a história de resgate ou de homenagear essas figuras em vida, e quando alguém se habilita, não autorizam, né? Quer dizer, é um negócio inacreditável, né? Eu não tenho, assim, eu estou até hoje muito traumatizado com o incêndio na Cinemateca, em São Paulo, né, nos galpões, é disso, né? Como cuidam mal da nossa cultura, né? O Rio tinha que ter pesquisas, como você falou, assim, em cada esquina tem tanta gente talentosa, né? Quanta coisa está se perdendo, né? Por falta né, da universidade poder dedicar mesmo, né? Pesquisas, né? Falando universidade porque, né? Em tese tem orientações para isso, né? É uma pena, né? Mas que bom que tenha pessoas como você e tanta gente, e essa cidade que também faz isso espontaneamente, né? Quando monta um palco e põe a galera para tocar, né? Quem esteve aí, viveu no Rio, teve essa oportunidade e é sensacional, né? Esse episódio aí da Cinemateca realmente foi muito triste, de chorar mesmo, assim, né? Esse projeto de acabar com a nossa cultura, com a nossa história, né? Eu fiquei também pensando, poxa, não foi uma perda para o cinema nacional, foi uma perda para a história. É mais do que para o cinema, né? É para a história, é para a música, para uma perda cultural assim irreparável, Irreparável. 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 Não há,
Não há nada que a gente, não há palavras que traduza o que foi isso, né? Mas vamos lá, seguindo, nós estamos aqui para fazer o oposto deles. Enquanto eles queimam, a gente A gente incensa registra. e coloca no Isso, altar e isso, comunga, né? Porque você está dando isso. oportunidade para muitas pessoas, eu creio, de conhecer um pouco mais desse universo do samba, com esse cuidado, com essa seriedade que você se dedicou. Então vamos lá, para mais uma joia rara aí. Deixa eu só fazer uma observação do Nadinho, que eu lembrei, porque o primeiro palco que a gente fez no Cordão do Boitatá, que foi um palco um pouco improvisado, que a gente conseguiu uns praticáveis e tal. O Nadinho foi o cara que fez uma participação, né? Ô, Então, a gente Cris, teve essa passagem aí com o Nadinho também, que ô, foi Cris, muito bacana. então eu acho que está na hora de você falar um pouquinho do Boitatá, porque eu ia deixar para o final com medo que a gente. Mas vamos lá, faz uma síntese legal do Boitatá, que eu quero adiantar para a galera aqui, que é o bloco de Carnaval do Rio que eu mais adoro. Conheci graças ao meu amigo Marcelo Braz, e até conversando com a Cris sobre o Boitatá, tem uma história que eu contei para o Scofa, mas agora o Scofa não estava no dia. Foram 4 dias de chuva no Carnaval Carioca. O Ana Cris vai se lembrar, talvez. E aí, chegamos em casa às 3 da manhã, destruídos, e às 7h30 o Marcelo me acorda, caindo um toró, às 7h30. E ele disse, vamos para o Boitatá? Eu disse, tá maluco? Olha o Noé passando na janela, a girafa, né? Era um verdadeiro dilúvio no Rio de Janeiro. E o Marcelo, então, fique dormindo, porque eu estou indo. E lá fui eu. E aí eu não acreditei. Água na canela, a Cris certamente com um plástico em cima do cavaquinho, e fizemos o trajeto e fomos para a Praça 11, né? Eu sempre fico na dúvida, Praça Praça 11, 15. Praça 15. Praça Eu faço a 15. maior confusão com Praça 15 e Praça 11. Fomos para a Praça 15 e foi um dia maravilhoso, uma garoazinha o dia todo e resistimos bravamente. Já tinha palco, Cris. Então, fale um pouquinho do Boitatá, desse projeto encantador de vocês no Rio de Janeiro, que ajudou a resgatar o Carnaval de Rua do Rio, né? Participou desse movimento, né? Que o Carnaval de Rua nunca morreu no Rio de Janeiro, mas a partir de Exato. 2003, 2004, quando eu comecei a ir para o Rio todo o Carnaval, vocês ajudaram a não deixar morrer e deram luz, jogaram luz nos Carnaval. Boitatá é maravilhoso. Bom, o cordão é a história da minha vida também, né? A gente já tem 25 anos de história. Nós somos um grupo musical, né? Com um trabalho que atua não só no Carnaval. Carnaval é uma das frentes que teve um crescimento, uma repercussão muito rápida, assim, né? Que a gente também nem estava esperando logo no começo. Nosso primeiro desfile foi em 97, né? Eram poucas pessoas assim que a gente foi curtir o carnaval ao nosso modo, do nosso jeito também. A gente já tocando, curtindo os compositores, né? De samba, de marchinha, de machixe, de música instrumental, de pixinguinha. Foi assim uma grande brincadeira formada por músicos, né? Todo mundo era músico. E isso foi crescendo de uma forma muito, uma progressão geométrica, assim, no segundo ano, no terceiro, no quarto, já tinha muita gente. A orquestra foi crescendo também, né? As nossas táticas, vamos dizer assim, de desfile foram mudando também, a gente foi se adaptando a esse crescimento, porque a gente ficava muito feliz de receber essas pessoas todas e ver aquela alegria em progressão geométrica. Nesse momento, o centro da cidade estava bem abandonado, né? A gente entende que a gente participou assim de um momento de revitalização do centro, mas a gente também não pode deixar de falar que nesse momento estavam desfilando o Cordão do Bola Preta, né? Já um bloco super tradicional aqui do Rio, né? Tem 100 anos, né? De vida. Os blocos também, Cacique de Ramos, e fora do centro também, o carnaval acontecia, né? Então é importante a gente sempre contextualizar, não é falar que o Cordão do Boitatá como se fosse um ponto exclusivo, que não é verdade, né?
mas a gente participou de um movimento, de um momento, né, que o centro estava abandonado. E aí chegou um momento que a gente começou a querer pensar de que forma que essa música poderia ser mais ampliada ainda, porque a gente não quis abandonar o formato do desfile acústico. E esse formato nunca deixou de existir, né? Hoje em dia tem bloco que desfila, que tem microfone, sistema de microfonação, ou tem o carro de som. A gente nunca optou fazer nesse formato. Sem julgamento nenhum, a gente quis manter esse formato do desfile acústico e tal. E aí a gente falou, poxa, vamos tentar fazer um palco que a gente ainda consiga tocar um outro tipo de repertório, um outro tipo de arranjo, outra formação musical, né? Então, e aí a gente teve um momento que a gente começou a fazer o desfile seguido do palco. A gente fazia o desfile, que foi como esse ano aí que você lembrou, né? Eu lembro realmente que a gente normalmente passava, a gente até hoje passa o som um dia antes, né, na Praça 15, deixa tudo esquematizado e já estava já um pé d'água absurdo. E eu lembro que às vezes o pessoal ia dormir lá em casa, que eu moro em Santa Teresa, né? Então a galera caía lá em casa porque a gente não dorme de sábado para domingo, porque é muita coisa para organizar, de partitura, de detalhezinhos que a gente vai também lembrando, de atenção, cada um fazer as suas anotações, as suas partituras, só a parte musical, assim, é um trabalho imenso. E aí eu lembro que estava assim, cara, será que o tempo vai melhorar? Será que o tempo vai melhorar? E veio um trovão assim violento, eu falei, meu Deus do céu. E quando a gente chegou lá para desfilar, chovendo, na Rua do Mercado, todo mundo começou a botar plástico nos instrumentos, se cobrir com capa de chuva, com pedaço de plástico. E eu lembro que eu fui na Praça 15 pegar alguma coisa e voltei, né, que é a Rua do Mercado ali em frente, e as pessoas assim, qual é o plano B? Qual é o plano B? Eu falei, plano B? Não tem plano B, só tem plano A. E aí a gente desfilou debaixo de chuva. Claro que tem uma perda, né, do alcance da música, né, instrumentos molhados, todo mundo, as fantasias, tudo minguando. E aí a gente subiu no palco para tocar e a gente teve que botar essas roupas todas para secar. Então a gente ia trocando de fantasia, tinha um saco de fantasia que todo mundo pegava uma peça. Aí eu lembro que a gente ia estendendo na caixa de som assim as fantasias encharcadas, né? Eu tava com eu tava, Menos o tava Pedrinho de salto, Miranda, menos o Pedrinho com com aquele fantasia de bailarina dele, não precisou, né? Porque estava já... o Pedrinho com aquelas roupas ridículas, que também era uma marca registrada nossa. fantástico. Cris, então vamos lá. E Apresentado o aí, Boitatá para a galera. o cordão acaba se misturando muito com essa história toda, né, Marquinhos? Por exemplo, nos nossos primeiros encontros, né, a gente descobriu que a gente tinha essa referência aqui em comum. Que é essa coleção do Marcos Pereira, de música regional, né? Que tem a música popular do Nordeste, música popular do Norte, música popular do Centro-Oeste, Sudeste, do Centro-Oeste, do Centro-Oeste. Sul. Exato. E essa coleção foi um dos primeiros discos assim que eu comprei. Eu comecei a comprar e que eu realmente aqui abri um portal assim para a música. Isso aqui foi até antes do Cordão do Boitatá, né? Acho que a partir de 89, mais ou menos, assim, eu estava já cavucando, né, sobre a nossa música brasileira. E aí aqui, né, aqui que tem, por exemplo, aqui nesse disco tem a banda de Pífanos de Caruaru, né? E aí você lembra a gravação do Gilberto Gil também que ele fez com a banda de Pífanos de Caruaru. E aí vai abrindo um portal mesmo, assim, né? A gente estava falando de Rio de Janeiro, se você for falar de Brasil, então a gente está ferrado, né? Porque aí comecei a escutar algum Boi de Pindaré, o Bumba Meu Boi no Maranhão,
comecei a escutar carimbó, comecei a escutar embolada, comecei a escutar, enfim, aí é um mar infinito, assim, né? E eu, durante muito tempo da minha vida, me dediquei a conhecer esse repertório, a investigar. Eu tive vontade de viajar para o Brasil, aí eu fui querer saber também quais eram as minhas referências. Minha mãe, nascida no Maranhão, não tem relação com o lugar, mas a minha avó foi criada no interior do Maranhão, então a gente também, eu também quis buscar assim quais são as minhas referências, né? Quais são as minhas raízes e como que as coisas se misturam, né? Vão se misturando. E aí eu conheci muita coisa mesmo, assim, os Irmãos Aniceto no Crato, o Salustiano em Pernambuco. Ah, enfim, muita coisa mesmo, assim, o Boi do Maranhão, as bandas marciais, as rabecas, enfim. E aí, por isso que eu considero essa coleção importantíssima, né? Importantíssima. É importantíssima. A contribuição do Marcos Pereira é algo também difícil de definir, tamanha a importância, né? Eu não saberia dizer, agora não vou falar para errar o número exato dos discos que foram feitos. Eu, por sorte, tenho essa coleção completa. Onde eu Uhum. ia, eu procurava. E Ciranda também, né? Ciranda, bem lembrado, Ciranda. É fantástico, assim. E eu nem sou tão bairrista, né? Eu sei das limitações de um estado como Goiás foi colonizado bem depois. A gente tem uma música importante, sem dúvida nenhuma, né? A música caipira é algo maravilhoso. Até a gente falava sobre isso, né? Na música caipira tem samba, né? Fala o cara samba. Quando eu vi isso, eu não acreditava. Uhum. Música caipira, e o cara fala, vamos fazer um samba. Aí você me apresentou uma música que eu ouvi hoje, né? Eu estava ouvindo um desses discos que você me enviou, e você vê a viola no samba do Rio de Janeiro, desses feras que você. Sim. Uma viola absolutamente caipira, né? Então é incrível. O que o Marcos Pereira fez é genial. A gente deve muito ao Marcos Pereira. Até no disco do Xangô também, algumas gravações também, que eu acho que acredito que tenha viola também, porque ele tem uns sambas que são meio calangueados, assim, uma coisa mais balançada, né? Você pega o Jackson do Pandeiro, você também tem o samba ali junto com o forró, né? Que ele faz de uma forma genial com aquele pandeiro dele, o cara que passou pelo Rio de Janeiro também, né? Acho que as coisas vão se fundindo, assim, né? As influências. Enfim. Qual é o próximo? Eu te pergunto, Ó, eu eu te vou, eu pergunto, Cris. vou fazendo um link também com um pouco com a história do cordão, né? E nesse primeiro disco do Cordão, a gente teve duas participações de intérpretes assim, realmente que a gente tem que agradecer para sempre. Que foram o Xangô da Mangueira e a Dona Ivone Lara, né? A Dona Ivone, ela gravou no nosso disco uma música que era inédita, chamada Apito de Ouro, dela e do parceiro Bruno, que é cavaquinista, foi cavaquinista dela, é compositor também. E aí eu separei esse disco aqui, ó, da Dona Ivone Lara. Terra dos Meus Sonhos Dourados. Uma rosa me falou de um personagem que é poeta de linhagem mais alta que a dos maiorais, verde rosa no alto do seu reinado. Que é um disco em homenagem à Serrinha, né? A Dona Ivone era imperiana. Até depois eu estava selecionando os discos, eu falei, caramba, só tem intérpretes, né, masculinos. Tem uma mulher, mas é uma mulher que reúne tantos atributos, né, da música. Ela era cavaquinista, ela era compositora, ela era intérprete, ela versava, ela improvisava as melodias de uma forma assim
tão linda, de tanta inspiração, né? Eu acho que a melodia da Dona Ivone Lara é uma coisa que dá muita inspiração, né? Traz muita emoção, traz muita inspiração. Então, Cris, então Cris, e tinha uma aqui a gente está capacidade. falando dessa linha. Oi, Cris? Desculpa, pode falar. Não, não. O que é que você falou para o final aí agora? Para não. Não, eu falei que aqui a gente está falando da Serrinha. Ah, É a Serra dos Meus Sonhos Dourados. tem Cris. Não, Diga. e uma coisa fantástica na Dona Ivone Lara é a capacidade de fazer parcerias, né? A Dona Ivone, ela compôs com todos os caras sensacionais do samba, parece que todos queriam compor com ela, e ela era muito receptiva. Isso é uma das coisas incríveis. Além de ser uma grande, né, compositora, e tinha essa capacidade, né, de estabelecer parcerias históricas, né? É incrível isso na Dona Ivone Sim. Lara, né? Sim, ela teve um grande parceiro que foi o Delcio Carvalho, né? O Delcio Carvalho é o maior deles, né? Sim, e eu lembro que quando ela participou lá desse CD nosso, ela contou essa história que as pessoas conhecem, que tem muita composição dela que precisou ser divulgada com o nome de outro compositor, porque não era permitido, né? Uma compositora, né? Como autora de samba nos desfiles, né? Então, Você ainda fala para teve a isso. escola de samba, Cris? Oi? Samba enredo, você está dizendo? Sim, sim. E acredito eu acho que tem sambas que são polêmicos, eu não sei dizer agora sim, mas eu acho que tem samba que é polêmico sobre a autoria, né? Que dizem que é da Dona Ivone Lara, essas coisas. Mas ela mesmo contava essa história, né? De que algumas das suas músicas eles simplesmente não divulgaram que era dela. Ela entregava, ou não sei como é que funcionava isso, mas a gente teve essa autoria omitida, né? Pelo fato dela ser uma mulher. Cris, tem alguma música que você indica que é difícil falar isso, né? Uma música do disco. Tem alguma que você sugeriria? Porque é tudo bacana demais, né? Essa é a pergunta, se você tem. E eu queria Aham. registrar que eu acho que em tempos de pandemia, né, desse genocídio brasileiro, é importante lembrar que a Dona Ivone Lara tinha uma profissão das mais dignas, é uma das profissões que eu mais respeito no mundo, porque todas as Uhum. vezes que eu estive com algum internado com meu pai, com minha mãe, o encantamento com as enfermeiras. Então, nesse momento de pandemia, que tantos profissionais da área de saúde, sobretudo as enfermeiras, que são os que mais carregam o fardo pesado nos hospitais, e agora com esse vírus maldito, né? A Dona Ivone Lara era enfermeira. Então, isso é sensacional. Uma mulher do samba, compositora, genial, mas, antes de tudo, era uma gloriosa enfermeira. Eu quero registrar isso É, em homenagem a perfeito, todas as Marquinhos. enfermeiras e a todas as pessoas que estão lutando para salvar vidas nesse país, mesmo tendo um governo assassino como o que a gente tem no Brasil. Perfeito. Muito bom você ter tocado nesse ponto, né? Da importância do trabalho dela, né? E de todas as enfermeiras e do nosso sistema aí de saúde pública, né? Da gente realmente valorizar e levantar essa bandeira, porque enfim, é o acesso, né, à saúde que é possível, né? Então, e legal também contextualizar esse momento que a gente está tão difícil, né, politicamente, e essa questão de saúde, da pandemia, do Covid, e o nosso governo omisso, né, genocida, realmente, né, de forma tão clara, né, que é difícil até entender que tem pessoas que não enxergam isso, mas estamos aqui. Estamos aqui, como sempre, estamos aqui. Então, vamos lá. Vamos para o próximo capítulo aí. Vamos. Eu acho que, de repente, para escolher uma música, eu acho que eu escolheria a Serra dos Meus Sonhos Dourados, Maravilha. né? E eu não escolhi uma música também no disco Não, do mas Xangô da tranquilo. Mangueira. É? Não, se você lembrar, quiser falar agora, está Tá. tranquilo. Isso é um detalhe
Isso você pode me falar em Ah, off, mas se quiser falar aqui ao vivo para a sim, sim. galera, E teve, quando a gente fez o show, o Boitatá fez o show de lançamento desse CD Sabe Lá O Que É Isso, a gente contou também com a participação do Xangô e da Dona Ivone. E eles cantaram uma música juntos que foi uma coisa tão mágica, tão emocionante, que isso não foi registrado. Eu não sei se existe uma gravação deles cantando juntos, é Festa de Santo Antônio, que é uma música da Dona Ivone que o Xangô gravou. É uma música lindíssima, um samba lindíssimo, que está no disco do Xangô. E se vocês quiserem, se quiser tocar do disco que eu maravilha. mostrei, né? Chão de Tá, Mangueira. maravilha. Quanto tempo a gente está aí, Marquinhos? Estamos 1 hora de gravação, tá tranquilo. Então, aí faltou falar sobre um disco, que seria o meu. Na verdade, eu não sei se eu vou roubar, porque você falou 6 discos, né? Mas toda hora que eu contava, apareciam 7, cara, não sei por quê. Não, pode trapacear legal aí, que esse vai ser uma trapaça muito boa. Porque, na verdade, a gente estava em 7, mas aí a gente tempo estourava, a gente está no limite, estamos tranquilo ainda, né? Porque eu Uhum. queria fazer esse programa com 1 hora, mas eu já dei um chute na porta. Não dá mesmo, a conversa é tão bacana e as pessoas têm curtido, têm acompanhado até o final da live, e você foi bacana. Pode apresentar o 7, mas não se esqueça na hora que você falar do disco, desse afeto que você escolheu, que é importante. Então, deixa ele por último, tá? Tá. Apresenta o Então, 6º e deixa o disco do afeto, esse que você tem uma relação muito forte, como 7º disco. Então, esse disco aqui foi um disco que eu vivi, né, digamos assim, intensamente, antes até dessa história toda do samba, da música regional, talvez até um pouquinho junto, assim, descobrindo tudo ao mesmo tempo, mas que mudou bastante a minha concepção de música, que é esse disco aqui, ó, do Gilberto Gismonti e Naná Vasconcelos. Né? Eu estava começando a tocar violão. Na verdade, eu já tocava violão assim, Deixa eu meio. ver a contracapa aqui, Liz. Ah, Esse, desculpa. por Essa favor. contracapa vale a pena mostrar, né? Exatamente. Eu amo esse disco, eu tenho Obrigada. ele, eu amo esse disco. Cris, então até acho que a gente aproveita para fazer uma homenagem. Hoje, Aham. Daná estaria fazendo, eu não vou falar a idade porque eu vou errar, mas hoje é aniversário de Naná Vasconcelos. Uau, que Aquilo que eu falei incrível. para você em off, então aproveito para dizer, eu sou um cara ligado à música com letra, né? A minha formação musical na infância, né, não, claro, sempre tudo músicas cantadas, que a gente falava, né? Então a música instrumental entrou de uma maneira quando eu fui estudar em Goiânia e tal. E aí eu posso te dizer, os 2 maiores shows da minha vida são instrumentais. Um show no Teatro Ipanema, no Rio, em 1987. Hermeto Pascoal começou 9h15 e terminou 1h15 da madruga. Nunca mais vou esquecer, o teatro estava lotado e terminamos com 15 pessoas. Um show absurdo. E depois, o tempo que eu morei em Londres, vi Naná 2 vezes, no teatro para 1.000 pessoas, lotado, só de gringo, devia estar eu só de brasileiro, e depois no teatro no Albert Hall com o Milton Nascimento, que ele fez a abertura. Nossa, Esse cara. show dele solo, para mim, é o maior show da minha vida. Assim, não dá para competir. Eu tenho essa mania de ficar ranqueando, é uma bobagem, mas ele e o Hermeto, para mim, mas o Naná foi maior porque ele estava sozinho, grande parte do show, e o que o Naná fez no palco é indescritível, né? E toda a história dele, né, Cris? O trabalho dele com a orquestra lá em São Paulo, né, de jovens, né? Um trabalho também como educador e um percussionista genial. Mas fale desse disco, por favor. Desculpe eu ter me atravessado, mas é porque eu gosto demais do Naná. Não, atravessou super bem, parabéns. Foram boas colocações. Então, esse disco aqui, que me encantou justamente é o oposto disso que você falou, né? Porque ele não tem letra, ele não tinha nem praticamente aquele risquinho que separa uma faixa da outra, né? É uma grande viagem, é uma elevação de som, né? Da forma mais
positiva e que pode ser isso. Eles tocando e improvisando, pelo menos é o que parece, né? Claro que eles deviam estar improvisando com tanta frequência que, em algum momento, isso se consolidou num disco, né? Nos temas e tal, né? Nesse processo de criação. Mas é um disco que passa muita liberdade. Então, foi num momento que eu também estava encontrando outros parceiros que tocavam e a gente se reunia toda noite para levar som. Levar som, levar som. Isso antes até do Cordão do Boitatá. Então, a gente tocava, levava som com percussão, não sei o quê. E a gente ficou muito tempo nessa, até eu descobri que eu não sabia tocar nenhuma música, cantar uma canção, né? Com começo, meio e fim. Eu só sabia ficar curtindo a música, experimentando, né? Tinha passado foi importante por essa fase, né, de experimentação, né? E realmente eu assisti um show do Naná Vasconcelos também, que é isso que você falou, né? A capacidade do cara de preencher todo o espaço com a sonoridade, mesmo sendo um cara só, com a percussão, e ele ainda conseguia conduzir o público, né? E explorar a sonoridade que as pessoas... conduzindo isso, né? Eu lembro que ele fazia o barulho da chuva, pedia para a plateia fazer isso aqui, né? Quer dizer, de uma sabedoria, né? De um conhecimento profundo assim da música, que é um cara que é um percussionista que pode fazer um disco ou um show sozinho e deixar todo mundo de queixo caído, sair realmente muito emocionado, né? Então eu quis escolher esse disco aqui porque ele é um pouco fora do padrão aqui que a gente escolheu, né? Dos discos da maioria de samba. A maioria, enfim, tudo passa pelo Um pelo encontro de reggae, dois gênios da música brasileira, né? Eu nunca vi o Gismonte. Teve um show dele em Goiânia que eu peguei o ônibus, cheguei no shopping da cidade e haviam cancelado o show. Então eu tenho essa lacuna na minha vida, nunca ter visto o Gismonte ao vivo. Mas ele está vivo ainda, ainda espero, passando a pandemia, que eu possa realizar esse sonho de ver esse monstro, né? Porque o Gismonte é outro que está noutra categoria, né? Gismonte é do time do Frank Zappa, desses gênios que a música tem outra dimensão, parece, né? Ele também tinha um grupo que eu acho que ele integrava, que era Codona. Né, que não tenho certeza se era o Jean Garbarek, eu tenho isso aqui, mas eram 3 músicos e o Naná Vasconcelos era um deles, assim. Depois eu dou uma olhada e te mandei para você também. Maravilha. Então vamos agora para o disco daquele afeto, né, que você tem uma relação muito forte. É um momento que eu gosto muito do Almanac do Vinil, então está com você aí para apresentar esse disco que tanto te embalou aí ao longo da sua vida, como musicista, como apaixonada como instrumentista e como apreciadora da música também, né, Cris? Sim, exatamente. Realmente eu me considero uma apreciadora da música, antes de mais nada. Esse disco aqui é um disco também que eu escolhi pela característica dele, né? Da gravação dele. É um disco do Monsueto Menezes, um compositor. Nem vou me preocupar em ver. Não, pode aí. Maravilha. Mora Deixa eu na ver filosofia. Contracapa, Cris. Contracapa é um texto. Ele não tem a ficha técnica, né? Alguns discos que tem a ficha técnica dos músicos todos e tal, mas Cris, esse disco não tem. todas as pessoas que vêm aqui, a gente sempre fala,
a gente enaltece demais as capas, né? Porque é uma obra de arte e tem quem produziu, quem tocou, mas ninguém fez uma observação que uma das coisas que eu mais gostava em disco, gosto até hoje, né? Em disco de vinil, são os textos que vêm na contracapa. Né? Porque Verdade. normalmente são textos tão legais, tão bons, né? Então, coisa que o CD nunca tem, não me lembro de ter, porque aquela letrinha, quem vai ler um textão. Então, às vezes, a contracapa, como esse aí, um puta texto, né? É legal demais, né? Então, te contextualiza, às vezes é informativo, às vezes é poético, né? Eu li um do disco da Marília Medalha, do Vinícius, que ela canta Vinícius nesse disco. Oh, um texto lindo, uma carta de amor, assim, sabe? Então, é outra coisa bacana do vinil, né, Cris? Ah, sim. Acho que realmente só a capa já é um bom motivo para a gente ser fã do vinil, né? Você pega aqueles discos do Clube da Esquina, todas aquelas fotos das gravações, né? Dos encontros, né? Dos músicos, aí você vê quem é que gravou, você poder apreciar, né? E às vezes é o trabalho artístico também de quem fez a capa, ou da fotografia e tudo. Esse disco aqui é um disco que ele não tem harmonia, não tem violão, cavaquinho, é um disco de samba, de muita batucada, de ziriguidum, né? Ziriguidum, escabumbumbá, que o Monsoeto sempre fazia essa brincadeira, né? E era percussão, tinha prato, tem solo de prato, tem um prato também, né? O instrumento que eu tocando sempre no primeiro tempo do samba, que é uma característica, e um trombone. E eu acho importante também falar desse disco, porque são muitas músicas conhecidas que a gente fala tão pouco dos compositores, né? Se você dá uma gulgada, né? Me Deixe em Paz, se eu colocar lá, né? Ou Mora na Filosofia, né? Vamos supor, que é o título do disco. Mora na Filosofia. Autores, mesmo se você fizer essa pesquisa, autores de Mora na Filosofia, você vai dar de cara com os intérpretes. Você vai aparecer o nome do Caetano, vai aparecer o nome de todas as pessoas que gravaram. Pode ser que em algum momento apareça o nome do Monsueto, mas lá para baixo. Bem para baixo. E você, mesmo assim, se você abrir os sites, né, dentro dos sites de cifras ou de letras, eles não colocam os autores. Eu não entendo qual é a lógica disso, né? Eu entendo. É o desrespeito àquilo que a gente falava. O incêndio ele é virtual também. Veja você, antes as rádios apresentavam o intérprete. Hoje nem isso eles fazem. Termina a música, essas rádios absolutamente comerciais, eles não, às vezes não falam nem o nome do intérprete mais. Assim, acho que fica por conta da galera. Vão falar compositor? Então é isso. Você mata uma cultura escondendo a informação. Você não me contava que muitas pessoas chegam para você e pensam que mora na filosofia do Caetano? Exato. Não é? Como também outro exemplo clássico é o Sem Compromisso, do Geraldo Pereira, que as pessoas falam aquela música do Chico Buarque. Canta um trechinho para a galera. Você canta bonitinho, viu? Você dança com ele, diz que é sem sem compromisso. compromisso. É bom acabar com isso, não sou nenhum pai João. Você só dança com ele, diz que é sem compromisso. É bom acabar com isso, não sou nenhum pai João. Quem trouxe você fui eu, não faça papel de louca. Pra não haver... Quem trouxe você fui eu, não faça papel de louca. Pra não haver bate-boca dentro do salão. Geraldo Pereira. Geraldo Pereira. Todo mundo pensa que é Chico Buarque de Holanda, né? Chico foi genial ao gravá-lo. Então, eu vou te contar o crime que eu cometia no passado, o idiota aqui, se achando. Quando eu conheci essas músicas com Chico, Caetano, Gil, né? E aí eu dizia, não, tudo bem, Zequete, Cartola, é legal, mas é com a Beth Carvalho cantando As Rosas Não Falam, o próprio Fagner, mas com o compositor original, é um negócio muito velho, muito estranho, né? Até que o idiota aqui, a ficha caiu,
E aí eu contei aquela historinha para você. O cara, para gravar Zequete, Cartola, Nelson Cavaquinho, tem que fazer uma viagem astral, ir lá no céu, conversar com São Pedro, chamar na porta lá o mestre Cartola, tocar para ele no violão virtual. Se ele autorizar, ele volta para a Terra e grava. Porque senão é loucura, né? Porque as interpretações... E aí foi... Eu estou contando essa historinha porque quando eu amava Mora na Filosofia com Caetano, e gosto ainda, acho um arranjo maravilhoso. Mas o dia que eu vi com o Monsueto, ó, com todo respeito ao Caetano Veloso, com o Monsueto é muito bom, é muito bom, é muito bom. Assim como Cartola, para mim, é com Cartola, Zequete é com Zequete, Candeia é com Candeia. Então, é claro que eu adoro e todo mundo tem que gravar. Eu estou exagerando, eu sou um cara como diz Caetano, do pletora, né? Eu exagero horrores. Mas é muito verdadeiro, é porque quando eu vi com esses caras, fala um pouquinho então do Monsueto, a sua relação com esse disco. Até a gente está falando aqui, eu estou aqui pensando, né? Porque não é só o Mora na Filosofia, né? Que é uma música conhecida. Quer ver? Se você não me queria, não devia me procurar, não devia me iludir, nem deixar eu me apaixonar. E o Me Milton deixa em paz. Nascimento gravou no Clube da Esquina Gravou 2. também. Você não me queria, não devia me procurar, não. Se não me engano, com a Laíde Costa, mas estou na dúvida. Lamento da Lavadeira. Savana, darirarara, olha água, um pouquinho assim. Tarirarararara, tão assim para lavar a roupa da minha senhora. E acho que a Marisa Monte gravou também, né? Enfim, é uma música que as Eu pessoas não estou me lembrando. talvez não tenham tão registrado também a autoria, né? Que é fundamental. Então, esse disco aqui traz algumas músicas que foram depois consagradas também por outros intérpretes, né? Então, eu fiquei lendo ontem também sobre Monsueto. Tem um outro LP dele que chama Bigorrilho, né? Até anotei aqui que ele era baterista. Eu não sabia, ele era baterista, né? Então, ele tocou na orquestra do Copinha. E aí em algum momento eu li que ele tem esse shot, que é uma parceria com o João do Vale, chama Sem Amor, que estava no dicionário Cravo Albim da música popular brasileira. Eu fiquei bem intrigada também, querendo ouvir. Aí esses encontros, né? Que a nossa música aí proporciona, e esses encontros, além de ter todo esse talento de cada um desses mestres que a gente está falando aqui, ainda teve esses momentos, né, de encontro, de parcerias, de encontro onde eles versavam, onde eles compunham. O Monsueto também participou de vários filmes, né, que ele atuou, né? Cris, é isso que eu queria te falar. A gente não poderia terminar sem falar. Ainda bem que você se lembrou. Teve um prêmio Sharp, aqueles premiações para música brasileira, chamava Prêmio Sharp, isso na década de 90, eu creio. E foi homenageado o Monsueto. E apareceram várias cenas do Monsueto em filmes brasileiros. Cris, quando eu vi, ele era um popstar estadunidense de Hollywood da década de 30. Aquele negro desse tamanho, lindo, super bem vestido, tomando conta do palco, a lindeza total. Quando eu vi aquilo, eu fiquei tão pirado. Eu falei, gente, que país é esse, né? Nós, né? Que gênio é esse? Que poder cantando, desenvolto, né? Aqueles musicais. Não tem isso também, um baita ator, um baita ator. Oh, meu Deus. O disco, né? Só para completar assim que ele tem um coro de pastores assim muito marcante o tempo todo, percussão, batucada assim da pesada e o Monsueto, o trombone fazendo um contraponto, né? Solano, fazendo introdução, e o Monsueto com aquele vozeirão dele
inacreditável, né? Mas é isso, a gente tem tanta. Ah, eu vi que ele também participou da gravação que deu quando o Toquinho e o Vinícius, né, lançaram a Tonga da Mironga do Cabulete. O Mansueto participou dessa gravação. E com certeza, assim, coisas que estão talvez disponíveis na internet e uma porrada de coisa que não está, né? Tem muita coisa ainda para ser registrada, eu acho, sabe? Durante muito tempo, eu ficava comprando disco, frequentando sebo e feira de antiguidades, e aqui tinha uma feira do Troca-Troca, que era embaixo do Mergulhão, aqui na Praça 15, que depois, né, foi tombado, tombado, foi retirado. E aí teve um momento da vida que eu falei assim, bom, eu acho que está na hora de eu escutar tudo que eu tenho, né? Na hora que eu puder falar que eu conheço a coleção que eu tenho, que eu conheço bem os discos, as composições, tarará, tarará, eu volto a comprar. Aí eu nunca mais comprei, porque quando que eu vou dar conta dessa coleção aqui, de falar que eu conheço? Só essa pequena coleção que eu tenho, né? Só esses discos aqui, você ouvir, né? Poder, você sempre está ouvindo e amadurecendo aquela escuta, né? Indo além, escutando melhor um arranjo, melhor uma voz, ou curtindo mais uma coisa ou outra, enfim. Cris, nós não combinamos e vendo você cantar, eu agora eu falei que eu sou um produtor frustrado, né? Então agora eu vou me lançar na produção. Vamos gravar um disco, você cantando. Você canta super bonito. E aí eu ia te perguntar, dá para a gente encerrar com você tocando alguma coisa? A gente não combinou, a gente pode dar uma pausa, você busca o cavaquinho. O que Sim, você acha? sim. Então tá aí, Cris, muitíssimo obrigado. Assim como ao longo da live falamos várias vezes que não tínhamos palavras para definir certas coisas, é o mesmo que eu posso te dizer agora. Não tenho palavras para definir a minha gratidão com seu carinho e essa presença tão iluminada, falando com tanto amor do nosso glorioso samba. O Almanac precisava dessa dose de samba, trazido por você, né? Uma mulher do samba, do glorioso Boitatá. A minha alegria é realmente muito grande. Então, te agradeço, deixo você ir para as suas despedidas e, claro, despedir com o seu cavaquinho aí, tocando para a gente, que também será uma dádiva aqui para todos nós. Muito obrigado, Cris. Eu que agradeço, Marquinhos. Adorei o papo, pude reviver aí tantas histórias bacanas, né? E privilegiadas, né? De encontros musicais com esses grandes nomes, né? Da nossa música, Dona Ivone Lara, Xangô da Mangueira, que eu conheci pessoalmente, né? E também Nadinho da Ilha, que também conheci, e também o Mansueto, que eu apresentei o disco aqui, né? Missão difícil essa de escolher uma parte, mas você vê que se a gente escolhesse só um intérprete, né, ou algum desses artistas, a gente também poderia fazer tranquilamente um programa falando só de um deles, né? E aí você me pegou meio de surpresa para tocar uma música e eu fiquei a fim de tocar, fiquei com vontade de tocar essa que é da Dona Ivone Lara, Festa de Santo Antônio, que está nesse disco do Xangô que eu apresentei, o Xangô Chão da Mangueira, e que foi uma música que a gente tocou no lançamento do CD do Cordão do Boitatá, e que a gente teve essa honra de reunir o Xangô com a Dona Ivone Lara, e eles cantaram essa música. Eu lembro da nossa emoção, assim, né, na hora, que você não sabia se você tocava, se você só parava para assistir, né? Aqui tem eles dois juntos, é uma oportunidade que a gente teve, assim, realmente muito especial, né? Junto com os meus amigos do Cordão, que eu não posso também deixar de mencionar o Kiko Horta, que é uma figura fundamental na história do cordão, né? O Thiago Queiroz, a gente chama ele de Thiago, mas é Thiago Queiroz. Enfim, aí eu lembrei dessa música que o Xangô gravou, Festa de Santo Antônio. Eu botei uma colinha aqui da letra, só para a gente ficar um pouquinho no clima também da conversa. Cris, então você falou de ver duas divindades no palco, Dona Ivone Lara e Mestre Xangô,
e do encantamento. Então, eu não posso deixar de fazer um registro aqui, que muito me emociona, porque eu amo tanto essa cidade, e essa cidade me deu mais um amigo, que chama-se Rodrigo Scofield, né? Que está contigo no Boitatá, hoje na batera do Boitatá. Exatamente. E o Grande Scofa, baterista, né? Um grande baterista. grande Ele dá baterista. conta ali no nosso palco da Praça 15, no Carnaval, ele dá conta ali de um baile de 7 horas de duração, que passa por muitos gêneros diferentes, né, da nossa música. Samba, machixe, maracatu, reggae, marchinha, enfim, frevo. É um fera mesmo, assim. E um fera que com 20 anos tocou com o João Donato, num disco histórico do João Donato, já falamos aqui no Almanac, e que agora o Ney acaba de fazer, Ney Mato Grosso, acaba de fazer 80 anos, e ele foi para o estúdio e gravou Guita. Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado, não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Inclusive foi lançado agora, tá? Eu vi hoje, ele mandou para mim, fiquei emocionadíssimo. Então, quero encerrar agradecendo, pedindo às pessoas para ouvirem Guita, saber que o meu amigo Scofield, Scofa, está na batera, ele que me apresentou você e que está me apresentando esse rio maravilhoso, reapresentando esse rio que é um lugar esplendoroso. As pessoas podem achar o estereótipo do Rio, mas conheço o Rio verdadeiro, o Rio visceral, o Rio do samba, o Rio dos pretos maravilhosos, o Rio da música. Esse é o Rio que eu amo. Não é o Rio Zona Sul, é o Rio da comunidade, o Rio da música. Então, Cris, muitíssimo obrigado. Obrigada também, Marquinho. Eu falei aqui do Kiko e do Thiago, né? Mas, na verdade, o Cordão também, a gente tem uma imensa rede aí de músicos que estão com a gente há muito tempo, né? O percussionista Paulino Dias, o mestre de bateria lá da Vila Isabel Mangueirinha, Dani Spielmann, enfim, Luiz Flávio Alcofra, que é compositor também, instrumentista do Água de Moringa e toca com o Sacramento, enfim, muita gente boa reunida, né? Vou deixar uma missão com você. Fala para o Pedrinho que eu quero falar com ele, quero entrevistá-lo. Eu gosto mais do Pedrinho Miranda. Diga para ele que eu conheci o Pedrinho no show do Odeon, com o meu maior mestre do samba, que eu tive a honra de conhecer, que é Roberto Silva. Chegou o samba, minha gente, lá da terra do tio Sam com novidade. E ele trouxe uma cadência que é maluca pra mexer toda a cidade. E o bugue-ugue, 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 a nova dança que balança, mas não quer. Foi uma coisa emocionante. E no show do Odeon, né, a nobreza do samba, lá estava o garotinho Pedrinho e com a garotinha Tereza Cristina. E eu vi aqueles dois lindos no palco, com Paulão Sete Cordas, com Tereza Cristina, e aí o mestre Roberto Silva entrou sambando. Uma das coisas mais lindas da minha vida, reestreia, reinauguração do Teatro do Cine Odeon, na Cinelândia, coisa maravilhosa. E eu falava, tomara que esses meninos se deem bem na vida, porque eram tão lindos no palco, ele e a Tereza Cristina, todos lindos, né? Então diga para o Pedro, tanto que eu amo, e que seria uma honra entrevistá-lo para ele falar também de samba e passar o encantamento que o Pedrinho passa no palco, tá? Claro, com certeza. O Pedrinho não integra mais o nosso grupo, né? Já tem muitos anos, acho que tem mais de 10 anos que o Pedrinho não está na nossa formação musical, mas ele, enfim, foi uma boa passagem e momentos muito felizes também de coisas que a gente viveu ali com o Pedrinho também na Praça 15, enfim, nas noitadas por aí, né? Você lembrou de um trabalho muito incrível também com a Mariana Bernardes, né? Samba Minha Nobreza, enfim. Então, vou tocar um pedacinho aqui da Festa de Santo Antônio. Santo Antônio, deu uma festa pro Oxalá, convidou vovó Maria pra ladainha rezar, não é? Lalaiara, laiá, lalaiara, laiá, não é? Lalaiara, laiá,
Tio José, emocionado, começou a discursar, comovendo seus irmãos, que começaram a chorar. Não é lalaiaralaia, lalaiaralaia. Essa Teresa centenária, com a tristeza acabou, foi dançar o caxambu e a todos interessou. Não é laraiaralaia, laraiaralaia. Fim de festa animada, Santo Antônio agradeceu e nos pés de Oxalá lindas flores ofereceu. Olha, fim de festa animada, Santo Antônio agradeceu e nos pés de Oxalá lindas flores ofereceu. Não é lalaiaralaia, laraiaralaia, não é laraiaralaia, laraiaralaia. Que maravilha. Cris, obrigado, viu? Obrigada a você, Marquinho. Muito obrigado. Olha, é isso. Que os deuses do samba nos protejam, que essa pandemia passe logo, para a gente se encontrar numa roda de samba, seja na Pedra do Sal, seja em qualquer lugar desse Rio de Janeiro maravilhoso. Cris, muitíssimo obrigado, viu? Obrigada a você. Eu me emociono só de imaginar essa roda de samba acontecendo em breve, mas a gente ainda precisa ter, né, tá tomando todos os cuidados, né? Ainda não está nesse momento ainda, infelizmente. Infelizmente. Mas a gente está se cuidando para a gente poder se encontrar daqui a pouco, né? Exatamente isso. Infelizmente não será breve, justamente porque nós falamos desse governo que maltratou tanto o povo brasileiro, portanto, estamos privados disso. Mas assim que tudo passar, e vai passar, nós estaremos juntos aí no Rio de Janeiro, numa roda de samba com o nosso amigo Scofield. Maravilha. Valeu, Marquinho. Obrigada. Boa sorte. Vida longa aí. Obrigado. Almanaque do Vinil. Valeu. Então é isso, pessoal. Agradeço novamente a presença de todos vocês na 15ª edição do Almanaque do Vinil. Peço a vocês que dêem um like no programa de hoje, compartilhe o vídeo para que a gente alcance mais pessoas, né? Para que tenha possibilidade de descobrir um pouco mais sobre a música brasileira, né? Torne assinante do canal GGN no YouTube, torne-se membro, contribua financeiramente com o trabalho do Nassif e toda a sua equipe para esse jornalismo independente, bastante objetivo, com análises muito boas da política brasileira, sempre com muita independência, que, como o nome já diz, né, jornalismo independente, fundamental para um Brasil cada vez mais atrelado às forças obscuras que tomaram conta desse país. Então, aguardo vocês na próxima edição do Almanaque do Vinil. Um abraço a todas e todos e até lá.